Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meu caro irmão, o que é que você responderia se eu te perguntasse agora, nesse momento, o que você considera uma estratégia do diabo? Eu tenho certeza que muitos parariam para pensar e outros diriam vários exemplos. Mas eu quero mostrar para você aqui uma verdadeira prova de uma estratégia do diabo. Você sabe que a gente está enfrentando uma das piores pandemias que o mundo já viu. No mundo moderno, né, nesse mundo digital, é a maior que você já teve. E nesse momento ainda tem pessoas trabalhando para a elite global, usando as dificuldades que essa pandemia trouxe para a gente, o isolamento social, o afastamento que a gente tem que ter de coisas onde as pessoas tocaram, né? Você que tem que ir para o banco tirar algum dinheiro, fazer compras, né? A gente fica com aquele receio de tocar em certos lugares porque sabe que outras pessoas podem ter tocado e o vírus pode estar ali. Então, usando isso, esse problema que a gente está enfrentando, a rede podre de televisão está incentivando o uso do chip. Olha que absurdo, meus caros irmãos. É uma matéria que parece teoria da conspiração, mas é fato. A rede podre de televisão está usando esses problemas que a gente está enfrentando para incentivar o uso do chip. Olha só a matéria deles, que eu faço questão de ler aqui porque é um absurdo. Olha só. Sungamonga, novidade no Brasil. Implante de chips é a aposta da medicina. Dispositivos armazenam informações médicas e podem melhorar sinais vitais e no futuro até doenças como Sungamonga. A matéria é de 18/3/2020. São Paulo, em tempos de preocupação com o Sungamonga, ações comuns como abrir portas ou desbloquear smartphones viraram foco de preocupação constante na luta para diminuir o surto da nova doença. Mas para Tiago Bordini, diretor da inteligência cibernética do New Space, isso já deixou de ser um problema. O pesquisador tem 2 chips implantados, um em cada mão, que permite que ele entre na empresa como em casa, apenas aproximando as mãos de um sensor, os chamados biochips, e contudo, podem ir além, e são uma aposta da medicina para a contenção das epidemias como a do Sungamonga. Os 2 chips nas mãos de Bordini já têm capacidade para armazenar algumas informações, inclusive médicas. Contudo, pesquisas na área já indicam que os implantes no corpo poderão ser muito mais comuns no futuro. Em 2018, o Departamento de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos aprovou um equipamento de monitoramento de índices de glicose. A proposta é que o sensor possa ser implantado no corpo de pessoas que sofrem de diabetes e pode ser utilizado por até 90 dias. Com isso, ao contrário de medições regulares, seria possível ter informações sobre o índice de açúcar no sangue 24 horas por dia. Outras pesquisas apontam para a capacidade de monitoramento de outros sinais vitais. A princípio, Bordini colocou os chips por um interesse profissional. Ele costuma ser contratado para, entre outros serviços, buscar vulnerabilidades em sistemas, ajudando empresas a se protegerem de possíveis ataques. Em 2017, com esse objetivo, colocou o primeiro chip. O dispositivo, contudo, funcionava apenas como um identificador. E em 2018, o pesquisador implantou o segundo chip, dessa vez capaz de fazer leitura em smartphones, mas também armazenar dados dentro dele. O chip envolto vidro é o que impede oxidação e inflamação, armazena 4 KB. O interesse da pesquisa era entender qual vulnerabilidade existia nesse tipo de tecnologia, o que eu poderia usar, tanto do lado benéfico quanto do lado maléfico da tecnologia. Um dos testes que eu acabei fazendo foi armazenar dados, descobri se eu conseguiria acessar o celular de outra pessoa aproximando minha mão. Abri uma página e podia, por exemplo, direcionar para algum outro site, coletar fotos, pedir instalação de um programa malicioso, explica Bordini. O potencial do biochip chamou a atenção de Bordini, que procurou especialistas para trabalhar em pesquisas para a utilização dos biochips para objetivos de saúde. Nesse meio período, acabei conversando com uma pesquisadora do que chamamos de biohacking, que também trabalha dentro de um hospital. A nossa ideia agora é pensar numa forma de armazenar os dados de prontuário médico, utilizar como pulseiras para quem é diabético. É possível armazenar essas informações para dentro do biochip, explica. Bordini, no entanto, afirma que a utilização dos chips para diagnóstico de doenças como o Sungamonga ainda está restrita ao futuro. Até o momento, os biochips não são autônomos, ou seja, precisam de algum tipo de estímulo, com a informação transmitida via frequência de rádio para que possa transmitir dados. Segundo o pesquisador, no entanto, é o cenário atual. Para o diretor do New Space, é questão de tempo para que pesquisadores avancem neste sentido. Segundo uma pesquisa da Universidade do Texas, no futuro, os biochips podem ser usados em pacientes doentes com um dispositivo de monitoramento diagnóstico. Ao invés de visitas constantes aos hospitais com testes invasivos, as informações fisiológicas de pacientes poderiam ser colocadas continuamente,
o que iria colaborar para o diagnóstico com mais precisão e menos inconveniência, diz a pesquisa. A crise do Sungamonga deixou clara a dificuldade do sistema de saúde ao redor do mundo em conseguir testar e lidar com um número enorme de pacientes em busca de um diagnóstico. A primeira vítima da doença perdeu a vida sem saber do seu diagnóstico, e como a Rede Podre revelou, seus parentes ainda não foram testados. A última recomendação da Organização Mundial de Saúde apontou que os países que melhor lidaram com a doença foram aqueles que implantaram testes em larga escala. No Brasil, por enquanto, as autoridades defendem que apenas os casos mais graves sejam testados. Para Bordini, a implantação de biochips no futuro pode até não solucionar esses problemas, mas tem o potencial para facilitar, e muito, a vida de médicos e do sistema de saúde. Quando falamos de informações médicas, até pela capacidade do chip, não é armazenar toda a sua vida médica, mas um resumo dos itens mais essenciais da sua vida: contatos de emergências, alergias, tipo sanguíneo, uso de medicamentos controlados. Se você perguntar para boa parte da população, ela não sabe qual é o tipo sanguíneo. Se alguém sofrer um acidente e desmaiar, você não sabe de nada. São todas informações úteis, afirma. Então, meu caro irmão, você viu aí, esse é o futuro do mundo. Esse chip ele vai ser implementado. É por isso que eles estão derrubando o que eles chamam hoje de conservadores, né? Você que diz não a essa tecnologia, você é chamado de conservador, até de conspiracionista, né? De extremista religioso. É assim que eles querem te classificar. Eles sabem que a nossa geração ela vai aceitar isso, mas vai ser com muita luta. Então, esse chip, a capacidade dele não vai ser mostrada logo de cara. As coisas, os benefícios, né? Que nós já fizemos outro vídeo mostrando que vai mudar literalmente o nosso próprio DNA com os avanços que eles vão fazendo. Você viu ali que eles não vai ajudar a monitorar. No começo vai ser assim, mas depois eles vão querer prevenir doenças com essa tecnologia, colocando nanotecnologia em nós. É o que falam os próprios pesquisadores. Isso aqui não é teoria da conspiração. No futuro eles pretendem desenvolver, né? Já estão trabalhando para isso, na verdade. E quando isso conseguir chegar a um preço bom, quando fizerem os ajustes que precisam, isso vai ser implementado no corpo das pessoas para ajudar, supostamente, o nosso próprio organismo a eliminar células ruins, a eliminar vírus e algo do tipo. Então, isso mostra que o ser humano não será mais esse ser biológico, apenas um ser biológico. Ele também será um ser misturado com essa tecnologia toda, né? Vai ser uma mistura aí de tecnologia com a própria carne. Então, para você que acredita na vinda do Cristo, quando ele vier para te levar desse reino para o outro reino espiritual que nós acreditamos existir, isso não vai poder ser feito, porque você não vai ser mais literalmente um ser humano, você vai estar mudado biologicamente. A gente mostrou isso no nosso vídeo, peço que você assista. Já está sendo desenvolvidos computadores a partir de células humanas, é o chamado biocomputador. Então, essa nova tecnologia ela está chegando, família. Isso é fato, ela está chegando e veio para ficar. Não é à toa que você vê grandes líderes religiosos falando a favor dessa tecnologia. E nesse caso a gente já consegue imaginar aqui como vai ser tratado aquelas pessoas que não aceitarem. Você vai ver o cumprimento das escrituras, que deixam bem claro, né? Que aquele que não tiver o chip não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder receber os seus pagamentos. É bem claro isso. Isso aí a gente vê que quando chegar o momento deles implementar isso, né, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo contribui para o adiantamento dessa tecnologia, vai ser uma necessidade pública. Eles vão fazer com que seja uma necessidade pública, as pessoas vão dizer sim. E além disso, elas vão também ficar contra aquelas pessoas que não querem usar. Você, quando for numa financeira querer financiar um carro, o que é que vai acontecer? Olha, nós não sabemos aqui o seu histórico, você não usa o chip, né? Você pode estar com a saúde ruim, fazer o financiamento aqui e falecer amanhã, e aí como é que o banco fica? Então, tudo vai ser mais difícil para quem não tiver essa tecnologia, para chegando a um ponto mesmo que as pessoas vão ter que colocar. E aí você vê. Eu acho que esse exemplo aí que a Rede Podre deu deixa bem claro. Esses problemas que a pandemia está trazendo já está sendo usado para incentivar as pessoas a usarem o chip. Você não tenha dúvida que muita gente, ao ouvir uma matéria dessa de uma Rede Podre, pensa: mas por que não usar? Já que vai fazer bem, qual é o mal? Será que Deus seria contra isso? Se ele fosse a favor, nós já teríamos nascido, né, com um chip super avançado dentro dos nossos corpos. Mas ele nos fez seres biológicos. Seres que uma hora a gente vive a nossa vida, tudo de bem, uma hora vai indo adoecendo e chega a hora de partir dessa para uma melhor. Mas as pessoas não querem mais isso, elas vão querer realmente ficar imortais e eu acredito que a ciência vai chegar ao nível de fornecer elas, pelo menos prolongar bastante a vida delas e elas vão entrar nisso aí, vão deixar de serem humanos e vão se tornar uns seres mestiços.
Então é isso aí, meus caros irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião, o que é que você acha sobre essa tecnologia e melhor, o que é que você acha dessa introdução da rede podre a essa nova tecnologia. Por favor, deixa aí nos comentários, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque isso é agora, nesse momento. Quando esse chip realmente começar a ser fabricado em escala global, falar contra ele também vai ser crime, vocês não tenham dúvida. Tem vários assuntos hoje que a gente já não pode abordar porque é crime. Então, no momento, a gente ainda pode falar sobre isso, debater, discutir, mas vai chegar um momento também que quem falar contra isso, né, vai estar colocando a segurança pública, a própria vigilância sanitária vai cair em cima, porque você estará incentivando pessoas a não colocarem isso, como é o caso das vacinas hoje, né, família? Eu vejo que existe muito extremismo também, mas você sabe que hoje você não pode ser contra isso de forma alguma. Se você for, você já sabe que está sujeito a ser preso, você está sujeito a desaparecer das redes sociais. Então essas coisas estão caminhando, está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Infelizmente tem muita gente que nem gosta de falar do assunto para não se preocupar. Não, eu vou levando a minha vida como se não houvesse amanhã, né? Como se isso não fosse acontecer, como se isso fosse apenas teoria da conspiração. E aí quando ela vem se deparar, né, vem querer reagir, já é tarde demais. A gente vê muito isso aí, até nos comentários as pessoas dizendo, mas o que é que pode ser feito, né? Referente a alguns assuntos que a gente já falou há 6 anos atrás. E aí eu digo, agora nada, meu caro irmão. Agora é baixar a cabeça e fazer como eles querem, porque não tem o que fazer. Então eu acho que se tem um momento de dizer não, de deixar bem claro para o sistema que nós não queremos essa tecnologia, é agora. Mas depois que ela for produzida em massa, as pessoas vão usar e ponto final. Não vai ter como ficar contra isso. Então é isso, deixa aí sua opinião, tá certo? Você não é obrigado a concordar comigo. A gente vai ficando por aqui e sempre encarando o sobrenatural.